Em Apocalipse no capítulo 3, versículo 18, a palavra diz assim: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrependa-te, porque eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele também ceará comigo. Olha só o que Jesus estava querendo dizer para esta igreja, a igreja de Laodiceia, que era uma das 7 igrejas do Apocalipse. Ele chegou a dizer que aquela igreja que estava vivendo uma mornidão espiritual, porque ele chega a dizer aqui no versículo 15: Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Tomara que você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Ou seja, aquela igreja estava vivendo uma apatia espiritual, uma mornidão espiritual. No versículo 14 ele chega a dizer, ele é apresentado como o princípio da criação de Deus, como o Amém. Por quê? Porque a palavra final na sua vida, na minha vida, sempre será do Senhor. O princípio da criação de Deus, por quê? Porque todas as coisas foram criadas através de Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Ele é o princípio e é o último. Ele é o primeiro, é o último, é o alfa, o ômega. É aquele que domina as nossas vidas do começo ao fim. Então podemos nos entregar a Ele. E essa apatia espiritual, essa mornidão que aquela igreja estava vivendo, estava causando náuseas em Jesus. E aí Jesus então ele dá 3 conselhos para aquela igreja. Primeiro conselho, ele chega a dizer no versículo 18: Eu aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Sabe por quê? Porque aquela igreja ou aquela cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Era conhecida por ter bancos, era uma rota comercial, então eles tinham muito dinheiro. E pelo fato de ter muito dinheiro, eles achavam que não precisavam de nada e nem mesmo de Deus. E aí Jesus fala assim: eu aconselho que de mim vocês comprem ouro, porque a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas a verdadeira riqueza está em me conhecer, em conhecer a minha presença. Então ele fala assim: compre de mim ouro. Assim como ele aconselhou a igreja de Esmirna, falando para ela assim que aquela igreja, apesar de todas as provações, de paciência e tudo aquilo que ela vivia, Jesus chega a dizer para aquela igreja de Esmirna, ele fala assim: eu sei a tua pobreza, a sua provação, mas vocês são ricos, ou seja, ricos da minha presença. Vocês podem até não ter nada financeiramente, mas vocês têm a minha presença. O que ele fala para você é isso: o mais importante nessa terra é ter a presença dele. Ainda que você tenha algo material, mas ter a presença dele não substitui nada do que você tem. Segundo o conselho que Jesus dá para aquela igreja, ele fala assim: vestidos brancos. Eu aconselho que vocês comprem de mim vestidos brancos para cobrir a tua nudez. Ou seja, por que ele falava isso? Porque aquela cidade se gabava por produzir uma lã negra. Era como se fosse o centro de moda naquela época. E somente eles conseguiam fazer isso, uma lã negra, porque não era muito comum produzir roupas pretas naquela época. E aquela cidade conseguia. E ele fala assim: agora eu aconselho que de mim compres vestes brancas para cobrir a sua nudez. O que Jesus estava querendo dizer? Que a verdadeira santidade e justiça está em comprar roupa de mim. A verdadeira identidade é você se revelar e se identificar comigo. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós devemos nos despir dos velhos homens com seus feitos para nos vestir do novo, que é segundo a imagem de Deus. Ou seja, ele fala para você: lança fora todo esse velho homem, toda essa roupagem velha, e se vista da minha roupagem. E o terceiro conselho que Jesus dá para aquela igreja é: unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eles se gabavam por produzir um colírio de medicina que cuidava dos olhos. E aí Jesus ele chega a dizer para aquele povo: olha, eu aconselho que vocês comprem de mim um verdadeiro colírio para que vocês enxerguem o que eu realmente tenho para vocês, a grandeza que eu tenho para vocês, para que vocês vejam a minha glória, para que vocês vejam a terra a partir da minha visão. Não veja a terra olhando com a visão humana, mas a partir do céu. A mesma coisa que ele falou para Isaías, quando Isaías viu a glória de Deus, Jesus Cristo, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Diz que os serafins glorificavam a Deus, dizendo que ele era santo, santo, santo. E os serafins diziam assim: toda a terra está cheia
da sua glória. Nós temos que entender isso. Quando olhar para a terra, falar assim: olha, eu estou vendo problemas na minha família, no meu serviço, na minha casa, mas eu quero olhar com o olhar de Deus. E o olhar de Deus fala para mim: toda a terra está cheia da glória dele. A minha família está cheia da glória dele. O meu serviço está cheio da glória dele. Aonde eu ando, eu vejo a glória de Deus e o operar do Senhor. Apesar que muitas vezes não está dando certo, mas eu sei que com o olhar de Deus e pela fé vai dar certo. Quando você tem essa visão, o Senhor ele fala assim: ao que vencer, eu vou conceder com que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Receba essa palavra em teu coração e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.